Tudo bem? Todo Sí. bien, todo bien. Presidente Lula, muy buenas tardes. Boa tarde. Le hemos visto lleno de energía en sus discursos y comparecencias públicas en esta gira europea en distintas capitales, con ganas de hacer política. Bom, e é isso que eu estou sentindo. É só importante compreender que quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil estava numa situação internacional e numa situação interna de crescimento econômico, de respeitabilidade muito grande. O Brasil, na verdade, tinha virado protagonista internacional. E o que nós estamos vendo hoje é que o Brasil está quebrado. O Brasil está muito quebrado. Só para você ter ideia, nós temos 19 milhões de pessoas com fome hoje no Brasil e nós temos 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar. Nós temos 15 milhões de desempregados, temos 6 milhões de pessoas que já pararam de procurar emprego porque não tem emprego e temos 33 milhões de pessoas que estão trabalhando eventualmente. Tudo foi desmontado. Em nome do quê? Em nome de apagar a imagem do Lula e apagar a imagem do PT da cabeça do povo brasileiro. Eu estou defendendo uma causa. A minha causa é a luta contra a desigualdade no Brasil e no mundo. Então eu quero aproveitar, enquanto Deus me dá vida, enquanto eu tenho energia, enquanto eu tenho força no meu pulmão, na minha garganta e nas minhas pernas, de lutar para ver se a gente consegue criar um mundo mais humano, mais fraterno, mais solidário, em que todo mundo tem o elementar. Parece que eu tenho 76 anos, mas eu tenho energia de 30 anos. ¿Y por qué se resiste a confirmar que va a ser candidato a las elecciones de Brasil? Porque não depende de uma vontade pessoal e não depende de mim. Veja, eu tenho que construir com outras pessoas e com outros partidos, sabe, um programa para o Brasil. Eu tenho que fazer uma aliança porque o importante não é apenas ganhar as eleições, é você governar depois. Eu não posso voltar para fracassar e por isso eu tenho temor. Eu tenho que voltar para fazer o Brasil recuperar o seu prestígio internacional. Eu tenho que voltar para fazer com que o povo brasileiro possa outra vez comer 3 vezes ao dia. Y en este 2021, ¿cuál sería la versión del programa Hambre Cero, con el que sacaron de la pobreza a millones de brasileños en su primer mandato? Olha, nós teríamos que aperfeiçoar o Fome Zero que foi transformado no Bolsa Família. Qual era a importância do Bolsa Família? Era que o Bolsa Família ele não era um programa de auxílio apenas. Ele era um programa que ele tinha condicionantes. Por exemplo, a mulher que recebia o auxílio do Bolsa Família, ela tinha, se tivesse gestante, que fazer todos os exames orientados pela medicina. Se ela tivesse filho na escola, os filhos teriam que frequentar a escola. Se não frequentasse, ela perdia. E ela tinha que dar todas as vacinas que as crianças tinham direito de tomar. E quem recebia o dinheiro era a mulher. A gente não dava para o homem, a gente dava o dinheiro para a mulher porque a gente achava que ela tinha mais segurança. Esse programa terá que melhorar, mas não foi apenas o Bolsa Família que melhorou a situação do povo brasileiro. Nós tivemos um conjunto de políticas públicas, precisamos repetir. E repetir com mais força, com muito mais força. Em 2008, o Brasil chegou a ser a 6ª economia mundial. Hoje o Brasil é a 13ª, ou seja, significa que nós andamos para trás. Os empresários espanhóis sabem do que eu estou falando, porque a Espanha é o 2º investidor no Brasil. Os empresários espanhóis estão muito bem sucedidos no Brasil e eles compreendem perfeitamente bem o que eu estou falando. Deduzco, por todo lo que me está contando, que aunque no me pueda decir que va a ser candidato, le encantaría. Deixa eu lhe falar uma coisa.
Eu posso ser candidato. Eu trabalho para ser candidato. Acontece que eu não posso dizer que eu sou candidato porque eu quero. Eu tenho que ser candidato porque a sociedade brasileira vai precisar de alguém para consertar o país. O país precisa ser reconstruído. Ele foi destruído. Ou seja, nós deixamos de ser um sonho para os investidores estrangeiros e passamos a ser um pesadelo. Por quê? Porque o investidor, ele quer duas coisas. Ele quer credibilidade e ele quer previsibilidade. Ele tem que acreditar no que o governo fala e, ao mesmo tempo, o governo tem que ter atitudes previsíveis, porque ninguém pode acordar e ser pego de surpresa toda noite. Se a pessoa vai investir o seu dinheiro em alguma coisa, a pessoa tem que ter garantia de que aquilo é para valer. Usted hace un retrato demoledor del Brasil que deja Bolsonaro, pero los brasileños lo votaron. ¿Por qué cree que lo hicieron? Veja, eu acho que nós vivemos um momento de anomalia na política mundial. Eu acho que o eleitor brasileiro votou no Bolsonaro pelas mesmas razões que o eleitor americano votou no Trump. Ou seja, foi um momento de desajuste emocional de uma parte da humanidade e de uma parte da sociedade brasileira. A mentira prevalece sobre a verdade. Fake news passa a ser quase que uma coisa normal. O Bolsonaro é mentiroso. O Bolsonaro não entende de economia, não entende de problema social, não entende de nada. Ele só entende de falar bobagem, de provocar a sociedade. ¿No tiene sensación de venganza ni resquemor después de las experiencias tan duras que ha vivido? Ninguém pode querer governar para se vingar de alguém. A minha obrigação é governar para tentar resolver os problemas do povo brasileiro. ¿Cree que la derrota de Trump en Estados Unidos revela que el fenómeno populista que existe en todo el mundo está en una fase descendente o aún tiene vigencia? O populismo, o radicalismo de direita, o fascismo não está numa fase descendente. Eles estão cada vez mais agressivos, eles estão crescendo em vários pontos. Esta semana se ha publicado el Barómetro de las Américas con muchos datos interesantes, pero uno preocupante. 1 de cada 4 americanos considera que la democracia no es el mejor sistema de gobierno posible. ¿En qué está fallando la democracia para que se produzca este fenómeno de desafección de muchos ciudadanos? Os democratas precisam aprender que democracia é uma coisa séria. O povo não quer democracia para gritar que está desempregado. Ele quer emprego. O povo não quer democracia para gritar que está com fome. Ele quer comer. O povo não gosta de democracia para que o povo diga que não tem possibilidade de estudar. Ele tem que estudar. A verdade é que a democracia em muitos lugares falhou. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cumprir aquilo que nós nos comprometemos com o povo. Porque se não fizermos isso, o povo não tem por que acreditar em democracia. Aunque para poner en práctica todo esto que me cuenta y para gobernar tenga que aliarse con el centro derecha. O ideal seria que eu ganhasse as eleições e que meu partido elegesse a maioria de senadores e deputados. Como isso não é possível, então o que vai acontecer? Você precisa negociar com quem ganhar. Então você tem que sentar com partidos, você tem que sentar com deputados, você tem que sentar com senadores, você tem que sentar com empresário, tem que sentar com sindicalista e conseguir governar o país. ¿Cómo cree que el fenómeno de la desinformación puede afectar a su campaña y en general a la campaña electoral brasileña? Não é fácil pegar uma mentira contra mim. Ninguém pode inventar uma mentira, sabe, para um homem que já foi presidente 2 vezes, que já concorreu e perdeu 4 eleições, que já elegeu alguém do partido mais 2 vezes, que é considerado o melhor presidente da história do Brasil. Os fake news não têm contra mim o mesmo peso que teria se fosse uma pessoa
desconhecida, uma pessoa nova. Está muy alto en todas las encuestas y, sin embargo, eso no le ha librado del odio ni a usted ni a su partido. ¿Teme por su seguridad? Olha, veja, eu sinceramente, eu sou um homem católico. Eu sou um homem que tenho muita fé. Aliás, eu sou um homem que eu acredito que eu só cheguei aonde cheguei porque eu acho que tem a mão de Deus em cima de muitas coisas que aconteceram na minha vida. Te confesso que eu não quero morrer porque a vida é o melhor dom que Deus nos deu. Obviamente que nós temos uma questão de segurança, eu tento me cuidar. Sabe? Eu faz 30 anos que eu não vou no restaurante, eu nunca fui no shopping, eu não entro em bar. Sabe? A minha vida é minha casa e o meu trabalho, sempre com muito cuidado para me precaver. E vou continuar fazendo assim, sabe? Guiado, sabe? Pelo nosso ser superior que nos dirige. Y el ser humano Lula, ¿qué ha aprendido de toda esta experiencia, los procesos, la cárcel, el sufrimiento? Olha, eu acho que é incrível. Eu tomei a decisão de ir para a prisão quando eu tinha orientação de muitos companheiros que eu deveria sair do Brasil. E eu não quis sair do Brasil. Eu tinha tanta consciência na minha inocência e eu tinha tanta certeza de que o juiz Moro e os procuradores tinham formado uma quadrilha política e econômica para tentar destruir a mim e o meu partido, que eu resolvi ir para a polícia para poder provar a minha inocência. Então, eu acredito que eu consegui meu intento. ¿Y qué impresión le provoca competir, si es que es candidato, con el juez que lo metió en la cárcel y de quien el Tribunal Supremo ha dicho que no fue imparcial con usted? Ele é que deve estar preocupado. Isso é a proteção da toga, isso é a proteção do Código Penal. Ele vai ser candidato como eu, como cidadão. E aí é mais fácil. ¿Pero qué contrincante prefiere, Bolsonaro o Moro? Olha, na verdade, eu não escolho o candidato. Eu só quero ter o direito de participar, de dizer o que eu penso, debater as minhas ideias, sabe, e ser julgado pelo povo. Sabe? Agora, quem vai disputar comigo não importa. En política regional hay algunos territorios de América Latina donde se observa un retroceso de la democracia. En Nicaragua acaba de haber unas elecciones sin reconocimiento internacional. La mayor parte de los países han rechazado que haya habido unas elecciones libres. ¿Qué diagnóstico tiene usted sobre lo que ha ocurrido en Nicaragua? Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España, y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Sabe, eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. Otro caso de limitación de derechos en América Latina ha sido la prohibición de manifestaciones esta misma semana en Cuba. A su juicio, ¿a qué obedece esto? Olha, não é só em Cuba que protestos são proibidos. No mundo inteiro, processos são proibidos. Greves são proibidas. A polícia bate muita gente, a polícia no mundo inteiro é violenta.
Agora é engraçado porque a gente reclama de uma decisão que evitou o protesto em Cuba e a gente não reclama que os cubanos estavam preparados para dar vacina e não tinha seringa e os americanos não permitiram que entrasse vacina em Cuba. Pero, presidente Lula, se pueden hacer las dos cosas, condenar el bloqueo y pedir libertad en la calle para los opositores. Você não vai resolver o problema da democracia com Cuba instigando os opositores de Cuba a criar problema para o governo. Você vai conquistar a democracia em Cuba terminando com o bloqueio. Estamos viendo en todo el mundo, pero